O Diário do ABC conversa nesta entrevista exclusiva com o deputado federal Maurício Neves, que também é presidente estadual do Progressistas aqui em São Paulo. Deputado, obrigado por atender a nossa reportagem, fazer esta visita à sede do Diário. Deputado, quero começar aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, abordando essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o avanço ou não da pauta da anistia no Congresso. Muito obrigado. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, o Diário, tão respeitado e tão famoso em toda a região do nosso estado de São Paulo, uma alegria muito grande. Enfim, passamos por um momento que é muito lamentável, né? Nós respeitamos as decisões do Judiciário, mas não concordamos com a posição, achamos que não teve nenhum golpe, enfim, está sendo uma grande injustiça que está acontecendo. E vamos nos posicionar lá no Congresso para poder discutir uma anistia. O presidente Hugo Motta, ontem mesmo em Brasília, numa reunião já se colocou à disposição de avançarmos no tema, de pautar. E estamos elaborando aí, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, apresentou vários itens que queriam estar presentes na anistia. Já está tendo algumas divergências já com o presidente Hugo Motta, mas eu acredito que na próxima semana aí a gente possa definir quem será o relator e poder construir aí uma anistia que possa minimamente dar um conforto aí para essas pessoas que estão presas há 2 anos, enfim, e até para o próprio presidente Bolsonaro. O que é divergência e o que é ponto pacificado já nestas discussões da anistia? Uma grande divergência que apareceu ontem foi que o PL apresentou que nessa anistia queria adicionar a elegibilidade eleitoral do presidente Bolsonaro. E isso aí vai muito contra a opiniões de outros líderes lá, e eu acho que isso é uma coisa que vai ficar muito difícil de acontecer. Eu acredito que nós vamos ter uma anistia baseada em acho que aliviar as penas, principalmente das pessoas ali mais simples, que picharam, que estão presas há 2 anos, e para a gente minimamente construir uma saída aí que, mesmo respeitando a decisão do judiciário aí, que o presidente Bolsonaro possa estar recluso domiciliarmente, que eu acho que faz todo jus, e fazer um contraponto aí. Eu acho que agora a gente tem que priorizar aí o consenso, o equilíbrio, para a gente poder passar de uma vez por todas por esse fato que é tão lamentável e cuidar das pautas que o país tanto precisa aí, a guarda de toda a classe política. E a Federação União Progressista, em que pé está, o que já avançou e o que falta avançar, deputado? Bom, na verdade a federação ela se torna o maior bloco partidário do país. Hoje temos 112 deputados. Temos uma meta de fazer 140 deputados em 2026. Ainda existe em alguns estados alguns embates aí por candidaturas, o caso do Paraná mesmo, que o Sérgio Moro quer ser candidato e o PP queria ir com o sucessor do Ratinho. Então, isoladamente, ainda tem umas discussões, mas eu acho que, no fundo, vai ser muito positivo, porque a gente se torna o maior bloco na Câmara, com muita força aí, com pautas e com matérias em que acreditamos e que comungamos no nosso partido, juntamente com a União, que é um país mais liberal, um país que seja menos Estado, que não aumente impostos, que apoie o agronegócio, que seja mais liberal, que apoie o empreendedor. E uma pauta muito importante que a gente vem tocando hoje nessa União Progressista é sobre o tema da segurança pública. Hoje nós temos o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é um dos importantes quadros do nosso partido, que vem realizando um trabalho fantástico aqui na segurança pública do Estado, com os números que são, os indicadores são muito maiores comparado a governos anteriores, mas eu confesso que a sensação da população ainda é de insegurança, mesmo com os números maiores. E hoje a gente tem como base que o grande problema não está na polícia, está realmente na legislação penal.
E esse é um tema que esse bloco partidário não progressista vai se dedicar muito na Câmara dos Deputados para a gente ter avanços significativos nessa matéria. Bom, o senhor citou aqui o secretário de Segurança do Estado, o Guilherme Derrite, que é deputado federal licenciado. Muito tem se falado, cogitado, dele concorrer a uma vaga ao Senado Federal. Isso é o que se desenha. Qual que é o posicionamento do Progressistas do Estado de São Paulo? O senhor, como presidente do partido, deputado federal, Derrite estará nas urnas como senador ou é prematuro ainda nós abordarmos este tema? Não, com certeza. O Derrite é pré-candidato ao Senado. Com todo respeito aos nossos representantes de São Paulo, eu acho que nós precisamos de algum quadro com um pouco mais de peso para representar o nosso estado de São Paulo. E eu acho que o Derrite se encaixa muito bem nessa vaga de Senado. O Derrite foi responsável pela relatoria para o fim da saída temporária de presos. Então o Derrite, eu acredito que o Derrite, além dele ter uma ideologia com ele é um cara que é da política, prioriza o diálogo, é um cara que evoluiu muito politicamente. Eu acho que o tema da segurança em todas as pesquisas que a gente vem fazendo no partido, não só aqui no estado de São Paulo, mas isso aqui em outros estados, é um tema que está sendo muito abordado por toda a população. Eu acho que o Derrite, como representante, um cara embasado, que conhece os números de São Paulo, conhece bem da segurança pública, pode ser um nome muito importante no Congresso para a gente avançar nesses temas que a gente vem discutindo no partido, que é sobre reincidência criminal, sobre limitar a audiência de custódia, enfim, todos esses itens aí que hoje, no nosso ponto de vista, é o grande gargalo da nossa sociedade e que com certeza vai apoiar a nossa segurança pública. Aproveitando essa esteira, deputado, com a ida ao Derrite, essa pré-candidatura ou candidatura ao Senado, o Progressistas precisará buscar também uma alternativa de se manter no grupo de apoio do governador Tarcísio de Freitas, que pode vir a concorrer à presidência da República. Essa conversa já chegou no partido, de como trabalhar esta forma, se é mais interessante para o Tarcísio manter-se no Estado diante das pesquisas, que a probabilidade de reeleição é alta, do que enfrentar, por exemplo, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa disputa presidencial. De que forma que o Progressistas tem trabalhado e conversado, dialogado com o governo paulista a respeito disso? Bom, o Progressistas e a nossa federação, ela acredita muito que o único candidato que consegue ganhar do Lula e que ganhará do Lula é o governador Tarcísio, né? Nós sabemos que isso daí é uma decisão que passa pelo presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, ele é o verdadeiro grande líder desse projeto de centro-direita, direita no país, então a gente tem que guardar a manifestação dele, mas hoje, diante de todas as pesquisas que a gente vem fazendo, o candidato que se consolida, que eu acredito que consegue absorver esse voto de centro, que realmente é o voto que faz a diferença, que em 2018 voltou para o Bolsonaro por causa daquele momento de Lava Jato, corrupção, e que em 2022, infelizmente, devido a algumas ações do presidente, fez aquele voto anti-Bolsonaro e votou para o Lula, até porque eu acredito que o Lula foi um privilegiado da derrota do Bolsonaro, ele não ganhou a eleição, integralmente esse voto vota no Tarcísio de Freitas. Isso as pesquisas que a gente tem feito, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o país, com os diretórios estaduais do partido, é isso que a gente vislumbra e é isso que a gente acredita e que a gente apoia, que o governador Tarcísio possa ser o nosso candidato para poder fazer um governo aí de direita, com um projeto de país, que hoje, infelizmente, com todo o respeito ao governo Lula tem sua biografia, tem o meu respeito, tem sua história, mas hoje eu acho ele particularmente um ex-jogador em atividade. Então hoje a gente precisa de um governo que olhe para frente, que seja liberal, que tenha um projeto de país, porque hoje a gente, infelizmente, está num processo muito difícil, aí, sem esperança. E eu acredito muito que nós, voltando com o governo de centro-direita, eu acredito que nós ficaremos por bom tempo, porque a esquerda não fez um sucessor, depois do Lula não tem um sucessor, e eu acredito que o maior problema do Brasil que nós temos são as
alternâncias de agenda. Então você começa com um governo com uma agenda X, os projetos começam, vem outro governo para o projeto passado, e eu acho que nós, ganhando a eleição ano que vem, nós vamos pegar aí, nós vamos surfar uma onda, eu acredito, aí de uns 16, 20 anos aí no governo centro-direita, e eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito em São Paulo, que a gente possa, com certeza, restabelecer um país para frente, que possa cuidar dos menos favorecidos, dando mais oportunidade, dignidade para toda a população. Nessa esteira do contexto político nacional, é evidente que tomou uma proporção e grande notoriedade a questão da Federação União Progressista com o desembarque do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Queria que o senhor comentasse a respeito. Então, na verdade, como eu estava até comentando antes de começar a entrevista, nós nunca tivemos presente no governo, né? O presidente Lula fez um convite ao ministro Fufuca, que apesar de ser do Progressistas, ele é do Maranhão. O Maranhão é um lugar que tem muito voto da esquerda, e ele fez um aceno como ser uma forma de poder construir uma aproximação, mas o nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, em todos os veículos de mídia, desde o primeiro dia de mandato do presidente Lula, falou que ia ser oposição, e ele é a maior oposição que tem lá hoje no Congresso Nacional, é o presidente Ciro. Não foi por causa de espaço aqui, espaço lá, que ele aderiu ao governo, ao mesmo tempo fez uma oposição não ao país, né? Então tem algumas matérias de governo que fazia sentido e consenso, nós seguimos e votamos junto, mas hoje nós nos posicionamos independentemente. Então esse espaço nunca foi uma indicação partidária. Isso aí foi um aceno do presidente Lula ao Fufuca para começar um relacionamento conosco, que não evoluiu. Mantemos sempre como um posicionamento de independência, e hoje, devido a esse grande bloco partidário que agora foi constituído, o presidente Ciro, por ser o verdadeiro e pessoa mais preparada para ser realmente o maestro de toda essa centro-direita e direita, para nós ganharmos a eleição, acho que agora, nesse momento, sendo o maior bloco do país, não faz sentido nenhum. Então o presidente Ciro deu mais uma data aí para o Fufuca poder largar o ministério, e caso não seja, pode ser até expulso do partido se não seguir a orientação da Executiva Nacional. Bom, deputado, vamos trazer agora a pauta aqui para a nossa região do Grande ABC. O senhor está aqui lado a lado de dois vereadores da bancada progressista em São Caetano, junto com a União Brasil, é uma das maiores bancadas da Câmara da cidade. Representatividade, são vereadores, já digamos aqui, veteranos, eu conheço há muito tempo, tenho até uma certa liberdade de falar assim com os pares, com os vereadores, e é evidente, o que o senhor projeta para o Progressistas na região do Grande ABC, especialmente começando por São Caetano, que temos 3 vereadores do mesmo partido. Isso. Bom, na verdade nós saímos muito fortalecidos nas últimas eleições municipais, né? Nosso partido tinha 18 prefeitos do estado de São Paulo, nós fizemos 50 prefeitos no estado, aumentamos 220 vereadores em todo o estado, e nós fizemos um processo de reposicionamento do partido no estado. E é claro, o Grande ABC, por toda a sua importância e o impacto que ele tem no estado, nós tínhamos que construir aqui um partido e lideranças importantes. E eu tenho aqui a grande honra de ter esses 2 importantes quadros que hoje compõem o nosso partido. Hoje eles não só colaboram com progressistas em São Caetano, têm uma excelente atuação, são vereadores dedicados, atuantes, mas está também colaborando com o partido num plano regional, né? Então eles participam lá nas nossas reuniões de executivo estadual sobre Santo André, sobre São Bernardo, até devido a grandes experiências que ele tem aqui, conhecimento não só em São Caetano, tem contribuído muito com o partido, e eu hoje fiz questão de vir aqui, estivemos com o prefeito pouco mais cedo e reafirmar meu compromisso aqui ao lado deles de construir ações e poder trazer melhorias para a nossa querida São Caetano. Progressistas lança candidato a deputado estadual em São Caetano? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Hoje a gente tem muitos nomes para ser lançado, mas a gente está aguardando qual que vai ser o cenário da eleição estadual. Eu acho que definindo o plano nacional, a gente vai ver qual que será o plano estadual.
Eu, particularmente, tem que ter uma, como é que se diz? Tem que ter uma vontade dele também, né? Mas eu gostaria muito, que aí seria um sonho meu como presidente do partido, que se caso o nosso querido Derrite, o nosso querido Tarcísio fosse para lá, que nós pudéssemos lançar o Derrite a governador do estado. Então, aí, diante disso, a gente faria uma outra chapa com mais cautela, com mais cuidado, e eu acho que até março, que tem a janela partidária, a gente decide ainda se vai lançar um candidato ou não, mas a gente tem falado constantemente aí, mas há grande possibilidade, não sei se em São Caetano, vai decidir aqui desses dois líderes aqui que realmente a gente finalizar, mas eu acredito que essa região do ABC é uma região que a gente tem que ter candidatos a deputado estadual, a deputado federal presente e representando a região. Não necessariamente de São Caetano, mas de alguém que represente a regionalidade. Exatamente, na verdade temos lá um relacionamento bom com o Thiago Aurico, mas temos quadros também importantes no nosso partido que é legítimo a gente poder lançar até para fazer um movimento, para ajudar a gente a colaborar com a chapa, enfim. Então ainda são discussões ainda que estão se iniciando ainda, mas eu acredito que até março do ano que vem a gente tem um posicionamento. E, deputado, surgiu uma conversa de bastidor político recentemente, do que o ex-correligionário do próprio Marcelo Munhoz, o também deputado federal Alex Manente, poderia migrar ao Progressistas. O senhor teve essa informação? O senhor chegou a conversar com o colega deputado a respeito deste assunto? Então, na verdade, a tendência daqui para frente é cada vez mais diminuir os partidos, né? Hoje o Cidadania tem em Brasília uma bancada de 4 deputados. Aqui em São Paulo tem 2, que é o Alex Manente e o Arnaldo Jardim. O Arnaldo Jardim vai pendurar a chuteira, falou que vai se aposentar e vai parar. Então, eu acho que agora com a nossa federação e os outros partidos se federando, cada vez está mais difícil para os partidos pequenos. Então, a tendência é ele incorporar nesses partidos. E eu tive algumas reuniões com o Alex Manente, fiz o convite para a gente poder construir essa incorporação do Cidadania no Progressistas. Está evoluindo, não tem nada fechado, mas estamos discutindo. Sabe que não é um cenário só de São Paulo, é do Brasil, então tem todos os diretórios nacionais envolvidos. O presidente Ciro Nogueira está ajudando também, e a gente vê se a gente consegue fazer essa incorporação do Cidadania conosco, né, para eles terem posicionamento, porque eu acredito que em 2026 o Cidadania vai ter mais dificuldade aí de fazer chapa, e aí às vezes corre o risco de poder nem eleger, e o Alex Manente é uma importante liderança aqui da região, um grande amigo, faz um excelente trabalho aqui na região. É importante para a região ter um deputado como o Alex aí, atuante e que se dedique e defende os interesses do ABC lá na Câmara dos Deputados também. E o que o senhor discutiu ou debateu com o prefeito Tite Campanella hoje? O que nós debatemos lá é o seguinte, eu até brinquei que eu falei, São Caetano não precisa de emenda impositiva, que São Caetano é rico, né? Melhor IDH do Brasil. E, na verdade, né, brincadeiras à parte, a gente tem feito, já temos enviado alguns recursos a pedido e solicitações desses 2 vereadores, do nosso vereador Marcos também, que não pôde estar aqui presente. Já tenho feito um trabalho enviando recursos para ele, mas me coloquei à disposição para não só no governo estadual, mas no governo federal, eu poder ser um elo de São Caetano com eles junto, para buscar esses programas de governo que realmente impactam na cidade, né? E eu acho que a nossa força aí, não só do mandato em Brasília, mas de ter um partido nas costas, consolida muito a gente poder intervir e me colocar à disposição da gente levar as benfeitorias e as melhorias para a cidade de São Caetano. Deputado, é evidente, vou até aqui pontuar para a gente trazer mais para o cenário regional, como o senhor avalia o retorno do vereador Gilberto Costa ao Partido dos Progressistas? Ele foi o mais votado, né, Gilberto, se eu estiver enganado aqui, recorde de votos quando filiado ao partido. O Marcel também é um dos vereadores mais bem votados da cidade. Qual que é o contexto nessa história aí de ter 2 quadros importantes? Claro, temos o doutor Marcos Fontes também, que integra o partido, também sempre é muito bem votado na cidade. Sim. Ou seja, são nomes fortes nesse sentido. Qual a avaliação que o senhor faz? Então, nessa reestruturação partidária que nós fizemos em específico lá em São Caetano, um partido grande tem que ter craques no time, né?
E eu considero eles três excelentes vereadores, importantes lideranças, formadores de opinião, realmente com todo respeito aos colegas parlamentares deles, mas eles realmente se destacam, se desempenham e é reconhecido pela população, fazem um trabalho de excelência e é muito importante ter pessoas na Câmara com a capacitação deles, preparados e que tenha essa ligação comigo no partido, em Brasília, para juntos a gente debater política pública de qualidade, né? São Caetano é um exemplo aí para o país e para mim é uma honra muito grande ter três quadros tão preparados no nosso partido e poder ter esses craques aqui no nosso partido. Deputado, a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, queria que o senhor pontuasse que o senhor falou de trazer recursos para São Caetano. Quais são os principais pleitos apresentados pelos vereadores da bancada? O que o senhor já enviou? Ou se já tem algo que está em vias de chegar na cidade? E se o Tite fez algum pedido especial? Então, o Tite, conversamos hoje, já enviamos recursos para custeio da saúde, já viemos para infraestrutura, né? Para mobilidade, para o esporte, a gente vem construindo isso. Acredito que ali federal, talvez, acho que mais se destaca, acho que é o nosso trabalho ali em São Caetano. O Tite tem 2 projetos de mobilidade que hoje nós estávamos discutindo e hoje tem um programa muito importante no Ministério das Cidades, do PAC, que é um programa que chama ProCidades, que é uma linha de crédito que você pega com 4 anos de carência para pagar, com 20 anos para pagar, com 4 anos de carência, com juros de 6% ao ano. Eu fiquei à disposição de levar esse projeto e marcar uma agenda através dos 2 vereadores em Brasília, aqui agora no próximo mês no Ministério da Cidade, para a gente fazer a apresentação e poder buscar esse recurso aí e poder levar essa importante melhoria e obra para a mobilidade de São Caetano. Bom, quero agradecer aqui a participação do deputado Maurício Neves, que é deputado federal, presidente estadual do Progressistas, que trouxe aqui um panorama do cenário político nacional, sobre os recortes regionais e também projeções para o governo do estado. Deputado, muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem, ter feito essa visita à sede do Diário, acompanhada aqui dos vereadores Marcelo Munhoz e o Gilberto Costa, que integram a bancada progressista em São Caetano. Muito obrigado. Bom, obrigado a vocês pelo espaço, pelo jornal que leva boa notícia há muitos e muitos anos para toda a região.